Olha só, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também no Tá Na Área, que vai discutir a grandiosidade do Arrascaeta, do Flamengo, e esse pênalti nem entrou em questão aqui. Mas enfim, bola pra frente e vamos conferir aqui. Crédito de imagem ao Sport TV, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, já chega dando aquele like pra gente, ative o sininho e vamos lá. Menos mal que o Palmeiras e o Corinthians empataram, então só o Flamengo depende de si para ser campeão. Os outros têm que ficar secando o Flamengo pelo tropeço dele. O empate tropeço em casa, dá para chamar assim, do Flamengo contra o Grêmio, 1-1. Nosso telando tá na área. Flamengo, líder isolado, 47 pontos. E segue ali o G6 com Cruzeiro, Palmeiras, Bahia, Botafogo e Mirassol. Bom, vamos falar um pouquinho do Flamengo, líder isolado, que poderia ter se distanciado ainda mais na classificação, não fosse o tropeço diante do Grêmio na sua casa. É raro, mas acontece do Flamengo perder no Maracanã, né? E diante de um público absolutamente incrível, né? Quase 70 mil pessoas no estádio, na casa do Flamengo. Thiago Lima, setorista do Flamengo no GE. Globo, chega para fazer parte desse nosso papo por aqui, para participar da conversa. O Felipe Luiz lamentou muito esses pontos perdidos para o Grêmio, golzinho ali no fim da partida, de pênalti. Muito boa tarde, meu amigo, bem-vindo ao Tá Na Área. Boa tarde, Kelly, Bené, Grafa, Led, todo mundo que tá na área aqui com a gente. Como você bem citou, Kelly, foi assim dois pontos perdidos, né, pro Flamengo nessa rodada. Ele que vinha embalado, várias vitórias seguidas, teve a chance de disparar, né, porque o Palmeiras também tropeçou, era uma chance de abrir uma vantagem maior ali na liderança, não conseguiu. Perdeu esses 2 pontos, perdeu o Léo Ortiz suspenso para o jogo contra o Juventude na próxima rodada, que por sinal, a arbitragem é algo que o Flamengo ficou muito na bronca no jogo de ontem, mas assim, o resultado só não foi pior por conta do tropeço do Palmeiras, porque se o Palmeiras tivesse vencido ontem, com esse jogo a menos que ele teria, ele passava a depender só dele para ser o líder, né, para passar o Flamengo. Enfim, o tropeço do Palmeiras acabou ajudando o Flamengo esse resultado não ser tão ruim quanto ele parecia, mas de fato foram 2 pontos perdidos, muita bronca no Flamengo em relação à arbitragem. Extracampo, depois do jogo, o José Boto também falou na zona mista, colocando uma pressão, reclamando de arbitragem. A gente sabe que é do jogo, mas assim, o campeonato vai entrando numa reta final, né, do meio para o final, e aí começa essa pressão também em cima dos árbitros. E aí, Grafa, essa questão da arbitragem, enfim, o Boto reclamou depois do jogo, mas nem foi uma reclamação a respeito do lance crucial, porque o lance do pênalti, realmente, o braço estava aberto e o pênalti foi bem marcado. Acho que a gente concorda em relação a isso. Falar mais do jogo, né? Falar do que o Flamengo apresentou, era um jogo que estava nas mãos do Flamengo, pelo volume que teve desde o primeiro tempo, e é uma lição que o time toma. Depois, claro, de uma goleada atípica, porque aquele 8-0 ele não vai ser frequente para nenhum clube do mundo. O Flamengo chegou com muita moral no Maracanã e fez valer. É mais time, criou mais oportunidades, parou no Volpi algumas vezes, o Volpi, inclusive, que fez o gol do empate. E aí fica essa lição, num lance que provavelmente não ia dar em nada, um braço aberto dentro da área, deu a oportunidade do Grêmio conseguir esse empate. Então talvez para o Flamengo fique essa lição de um jogo onde ele foi superior, faltou colocar a bola na casinha mais vezes. O Flamengo teve alguns jogos assim já no ano de 2025, né? Principalmente no primeiro semestre. Campeonato Brasileiro também. Primeiro semestre, começo do Campeonato Brasileiro, ele mantinha os jogos ali 1-0, 2-0, 2-1, não matava o jogo, deixava o adversário sempre vivo, ganhou muitos jogos assim. E era a grande reclamação por parte da torcida e por parte da imprensa. Como é que o Flamengo tem tanta posse de bola, tem tanto domínio, mas não consegue matar o jogo? Aí vem uma sequência de bons resultados, contra o Bragantino fora, contra o Vitória em casa, jogos onde o Flamengo foi superior, que matou o jogo, que buscou o resultado. Aí o pessoal, agora o Flamengo chegou, agora ninguém mais segura o Flamengo. Aí de repente vem um Grêmio aqui onde muitos esperavam um grande jogo do Flamengo, assim, um bom resultado do Flamengo, não uma goleada, alguns uma goleada, mas o Grêmio veio preparado para se defender, para jogar, e aconteceu novamente. Mas o Flamengo já repetiu esse tipo de jogo já ao longo, principalmente no primeiro semestre desse ano. A gente pegando assim no pós-Copa, indo exatamente na linha do grafite, o Flamengo venceu alguns jogos e era muito criticado. Não criticado não, ele era cobrado por fazer ótimas atuações e ganhar no limite. No limite, no talo. Foi o Fla-Flu, foi 1-0. O Flamengo dominou o jogo todo. Galo, do Brasileiro, foi 1-0. Dominou o jogo todo. Mirassol, foi 2-1. Esse jogo ele nem dominou o jogo todo. O Mirassol fez um jogo muito bom.
no Maracanã. O próprio jogo do Bragantino foi 2-1. Então, eram vitórias assim que o Flamengo podia ter vencido com mais folga, com 2 gols de diferença, 3, ele ganhava ali. Só que, em alguns momentos, ele consegue golear. Goleou o Corinthians de 4-0, goleou a Juventude de 6-0 e aí, ultimamente, fez 8-0 no Vitória. Mas o lado bom, o Flamengo jogou muito bem no jogo. Fez um bom jogo. O Grêmio jogou no seu limite, se defendeu bem, ainda tentou ali um ou outro contra-ataque, muito timidamente, mas a proposta defensiva do Grêmio, que inclusive foi discutida na imprensa gaúcha durante a semana inteira, como o Grêmio não vai tomar uma goleada, era uma coisa assim meio... Era o tema, né? Digamos era assim, das discussões. Grêmio, e acabou dando certo, né? A estratégia. Mas é isso, se o Flamengo consegue abrir 2 gols, o Grêmio não ia conseguir, porque ele tinha pouco poder de fogo. Mas o Flamengo demorou a matar o jogo e dessa vez foi castigado, como não foi contra o Fluminense, contra o Galo, aquela coisa toda. Mas acho que no fim, né? Que aí fica tarde demais para correr atrás de novo. A boa notícia para o rubro-negro é isso. Ainda é o melhor time do campeonato, continua sendo, e fez um bom jogo. Só que ontem, o fato da bola ter demorado a entrar, ou ter entrado só uma vez, custou caro. Só que o campeonato é tão equilibrado nessa briga lá em cima, que o Palmeiras também deve estar reclamando, né? Porque para o Palmeiras poderia ser um bom resultado empatar com o Corinthians na Neoquímica Arena. Só que depois que o Flamengo perdeu para o Grêmio, o Palmeiras viu, cara... Empatou. Perdeu ponto para o Grêmio, né? Vamos aproveitar e vamos ganhar no Corinthians para diminuir. Não aproveitou. Apesar de também, daqui a pouco a gente vai falar, ter sido melhor que o Corinthians e também não conseguiu o resultado. Eu acho que o sarrafo, né, a régua do Flamengo é tão alta, tá tão lá em cima, que a expectativa do torcedor naturalmente acaba sendo grande também. Eu queria saber um pouquinho do Thiago, como é que o Flamengo, de repente, pode aproveitar essa data FIFA aí, até para dar uma respirada, recuperar alguns jogadores. Ali na lateral esquerda tem o problema que é o Alexandro, que se lesionou, foi cortado inclusive da seleção brasileira. Tem uma disputa aí entre Ayrton e Vinha. Como é que o Flamengo, de repente, pode usar esses dias para trabalhar esse grupo aí de jogadores para o retorno do Brasileirão? Então, Kelly, essa é de fato uma rara folga que o Flamengo vai ter até o final do ano, né? Já porque as semanas que ele contava que ia ter da Copa do Brasil, como mudou o calendário, né? A CBF antecipou o Brasileirão, não vai ter essas semanas livres das semifinais e final da Copa do Brasil. Então, essa vai ser uma rara folga que o Felipe Luiz vai ter com o elenco, ele vai poder, de fato, aproveitar para algumas coisas. O Pulgar, por exemplo, que é um jogador que está em fase final da sua recuperação, da sua cirurgia no pé, a previsão é que ele volte até no final do mês, até no final de setembro. Quem sabe até no jogo de volta do Estudiantes, né, na Libertadores. O Felipe Luiz está tentando isso. É um jogador que vai em breve começar a treinar em campo com os companheiros. O Felipe conta muito com esse. É um jogador que era o titular absoluto do time até se lesionar. Você citou a questão do lateral esquerdo. O Alexandre está lesionado, mas é uma lesão considerada leve. Então, assim, é provável que quando o Campeonato Brasileiro voltar, o Alexandre já esteja disponível, esteja à disposição. Tem a briga do Ayrton Lucas e do Vinha, mas o Vinha está convocado, né? O Vinha vai estar com o Uruguai, então o Ayrton Lucas vai ter essa vantagem para ele em relação ao Vinha. O Flamengo não vai conseguir treinar com todo mundo, né? Porque são 6 convocados. O Carrascal na Colômbia, a Arrascaeta, Varela e o Vinha no Uruguai, o Plata no Equador e o Samuel Lino, que foi convocado de última hora na seleção brasileira. Mas assim, é um raro espaço, um raro período de tempo de treino que o Felipe Luiz vai ter que aproveitar de todo jeito. Inclusive no meio de campo, né, onde ele ali tem o Jorginho, que não jogou nesse jogo, sentiu um incômodo muscular, foi preservado, é um tempo também para o Flamengo recuperar esse jogador que vinha numa sequência grande e que desde que encaixou, né, Jorginho e Saúl, essa dupla no meio de campo, o Flamengo começou a jogar e apresentar nota artística, né, como o Felipe Luiz e o Jorge Jesus falavam lá em 2019. Ontem, no tropeço, justamente no tropeço, o Jorginho não estava à disposição. Agora, Noel, né, Thiago, né? Que a Kelly tá chegando agora, tá te chamando de Thiago ainda. Noel, eu vou me acostumar com isso, tá? Falando mais dessa escalação do Felipe, de certa forma até surpreendeu a escalação do De La Cruz no jogo contra o Grêmio, né? A gente imaginava o Alan nas prévias, enfim, no decorrer da partida também o Everton Araújo entra nesse meio campo. Foi interessante observar o De La Cruz, né? Depois de tudo que se passou também com esse jogador, questão de vazamento de informações sobre a questão física dele, foi interessante observar o De La Cruz começando uma partida no Flamengo depois de tanto tempo. Sim, Bené, foi assim, surpresa porque a gente imaginava o Everton Araújo, ou o próprio Alan, né? Só que ele decidiu manter
uma dupla de volantes parecida com o que ele tinha com o Jorginho e Saúl. Então ele colocou o De La Cruz ali, que já fazia essa função de segundo volante, mas ele ficou basicamente com 2 segundos volantes, né? Nenhum próprio ali de marcação. Tentou, seria um jogo de que o Flamengo ia atacar muito, e até foi uma opção que eu diria que foi correta. Quer dizer, o Flamengo jogou bem com ali, não foi um problema de meio campo. E o De La Cruz foi muito bem, né? Ele não era titular há 3 meses, desde maio. Ele não era titular, estava sofrendo com problemas físicos, teve a questão da exposição em relação ao José Luiz Runco, ex-chefe, né, do departamento médico do Flamengo, que depois do episódio, né, foi demitido, ganhou uma semana no Uruguai, enfim, por tudo que ele passou, ele está retomando esse lugar, tentando brigar por espaço, né, no Flamengo, nesse elenco que tem muitas opções, é farto, mas eu diria que ele ontem mostrou serviço, assim, ele foi colocado numa posição sem jogar muito tempo de titular, e na minha visão fez um bom jogo, o Filipe Luís também elogiou ele, acho que ele vai se colocar ali na briga, mas voltando todo mundo, vai ser uma disputa boa ali no meio de campo. Vamos falar um pouquinho de Arrascaeta, né? O homem-gol do Flamengo, entre tantos jogadores que fazem gol, né? No time, nessa temporada de 2025, 18 gols e 13 assistências, e mais uma vez fazendo a diferença nesse jogo. Claro que depois o Grêmio conseguiu um empate, né? No lance lá do pênalti, cobrado pelo Thiago Volpi, que acho que a gente também pode falar do Volpi por aqui, e mais uma marca que ele acaba atingindo nesse jogo, né? Como jogador do Grêmio e tudo mais. Mas o Arrascaeta é uma peça fundamental nessa equipe do Filipe Luís, e que, sem sombra de dúvidas, quando não está, deixa uma lacuna, né? É um outro Flamengo, não tem um reserva hoje. O Carrascal chegou recentemente, mas não tem ainda o ambiente que o Arrascaeta tem, o tempo de casa, a vontade, assim, de jogar à vontade em campo. É um jogador que dá passe bonito, que faz gol bonito, que eu acho que o Felipe fez uma leitura fantástica de adiantar ele um pouco mais para jogar um pouco mais à frente, como um segundo atacante, não sendo aquele cara que vem buscar muita bola atrás. Até porque ele tem jogadores agora com capacidade de fazer com que essa bola chegue até ele, o Jorginho, o Saúl, o próprio De La Cruz que jogou. Ou seja, acho que o Arrascaeta acho que depois de 19 é o melhor ano dele no Flamengo, e sem sombra de dúvida é um jogador que faz a diferença. Olha o golaço dele, o tapa de sinuca que ele deu na LED. Bonito, né? Só golaço. As assistências são bonitas. Gols parecem simples que ele faz, mas tem que ter muita perícia técnica, né? Muito talento, sabe? Forma de bater na bola, tirar do goleiro. Eu tô com um grafite. Depois de 2019 é o melhor ano dele pelo Flamengo. E todos ele sempre entregava. Não é que ele tenha tido um ano ruim em alguma dessas temporadas. Acho que essa é a sétima, E eu acho que tecnicamente até melhor que 2019. Cara, ele tá muito... e depois de alguns problemas físicos, né? Ele tá com muita confiança, né? E até um poder de liderança que ele não tinha. Ele tá meio que liderando o time, comandando, entrando em algumas discussões dentro de campo, que normalmente ele se afastava. Ele está mais vivo, ele está com mais energia, sem a bola, em alguns momentos dos confrontos. Está muito bem mesmo, está fazendo muita diferença. É isso, né, Noel? Já me despedindo de você, uma temporada espetacular do Arrascaeta, principalmente falando dos números no Campeonato Brasileiro, já são 22 participações em gols. É isso, Bené. O Arrasca, sem dúvida, é o principal jogador desse time aí. Eu diria desde quando o Filipe Luís assumiu, porque ele não é só artilheiro e o garçom do time nessa temporada, é na era Filipe Luís. Desde outubro do ano passado, ele de fato tem sido o jogador mais importante desse elenco. E lembrando, ele está a 1 gol de igualar o número de gols dele de 2019, que foi aquele ano mágico. Então, assim, ele ainda pode passar 2019 do jeito que ele vem jogando hoje, e ainda mais como o Grafite falou, né? Acho que tecnicamente ele está até acima de 2019. Isso eu não sei, mas sei que nos números ele pode passar e de fato está sendo o principal jogador desse time, fazendo muita diferença para o Flamengo aí. É um tempo também para o Flamengo tentar aproveitar. Só que ele está convocado, né? Não vai ter descanso, né, dessa data FIFA, ô Bené. Pois é, Noel, nosso Noel. São 22 participações em gol, então ele tem mais gol e participação de gol do que 8 times do Brasileiro. Aqui, ó, Fortaleza 14, Sport 14, Fortaleza 20, Juventude 19, Vitória 19, Santos 20, Atlético Mineiro 20, ele tem mais gol que Atlético Mineiro e Santos. E tem mais um, Grêmio. É isso. São 12 gols marcados, né? Um dos vice-artilheiros, tá atrás só do Caio Jorge, 10 assistências, números, então, espetaculares do Arrascaeta nessa temporada. Tá aí o vídeo, galera, e você vê que aqui ninguém nem comentou o pênalti, porque já foram direto ao assunto, falaram que era pênalti. O LED, por ser raiz,
nem teve chance. Mas se for perguntar pro Led se ele acha que foi pênalti, ele vai dizer que não. Ele vai dizer, mas só que como já decretaram que não tinha o que discutir, foi pênalti, ponto, mudou pro assunto. A Arrascaeta é diferente, né? Eu acho que é muita responsabilidade pro Carrascal corresponder à altura, entrar no lugar do Arrascaeta. Cara, eu acho que ele entrou numa roubada, porque, ó, pra substituir o Arrascaeta, cara, ele tem que jogar muito. E eu acho que o Carrascal vai deixar a desejar. Eu acho que ele vai até fugir pelas laterais, que ele abre mais, ele joga sempre no corredor, ele fica ali no meio, mas ele tem a tendência a cair pros lados. Eu vi uma vez a Raíssa Simplício falando sobre isso aí. Eu nunca acompanhei ele, não lembro dele no River, e o pessoal falou em cima disso, já acompanhando a história dele, como que ele jogava antes, né? Mas, ó, vou te falar, o Flamengo tá de parabéns. O Flamengo só tem que se policiar mais, o time em si, o Felipe Luiz tem que conduzir isso no elenco. Olha, a gente tem que se policiar, porque são todos contra a gente. Então, independente do árbitro, do time, é focado, cara. Chegou ali, mão pra trás. Não tem o que fazer, é o básico, cara. E a gente pecou, né? Em finalizações, o Pedro perdeu 2, e aquela cabeçada do Volpe fez um milagre, cara. Tem dia que é noite, né? É difícil, mas faz parte. Vamos tocar pra frente. E é isso aí que deixa a gente maior, deixa o Flamengo maior, já é grande demais. Enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega a dar aquele like, compartilha, comenta. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.